Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos para mais um encontro para os estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografados por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Nas Fronteiras da Loucura, quarto livro da série sobre obsessão e desobsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo, também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, o vídeo é publicado após as 21 horas. Quando não acontece nenhum problema de luz, como foi a semana passada, né? Que a gente acabou tendo que publicar só no domingo, mas o combinado aqui é que terminando o nosso estudo, enquanto roda, né, ali dentro do sistema, assim que termina eu consigo colocar no YouTube. Então a gente agora vai fazer a nossa oração inicial. Peço que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a oração, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste, de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa, que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim nossa compreensão. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para a realização do nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, vou ter que fazer um resuminho, né? Um pouquinho do que a gente viu na semana passada. E eu vou colocar aqui o texto. Na verdade, eu vou pegar e fazer pulando aqui para a gente poder. Se eu já botei, não. Share. Vou achar o texto aqui que está agarrado. Ah, botei. Então, eu vou falar rapidamente aqui, só para a gente ter noção, porque vai ficar meio confuso se eu não der uma relembrada. Então, nós estávamos no capítulo 27, chama Mergulho no Passado. Então, aí o que acontece? Estava o Bezerra, tem um semicírculo, né? O grupo todo em volta, fiz até um desenhozinho, depois eu mostro de novo. E ele foi para o ponto central do semicírculo, onde estava o pessoal dos dois lados da vida, né? O pessoal, os desencarnados de um lado e os encarnados do outro. Aí Bezerra proferiu uma prece de abertura, essa prece com bastante amor, confiança, foi trazendo umas vibrações poderosas para o recinto. Aí, depois, em seguida, ele vai falando, né, sobre os procedimentos que iam acontecer ali, com confiança em Deus, todo mundo devia conduzir os pensamentos. Aí ele aplica passes em Julinda, para que ela acorde, ela foi trazida lá do manicômio, né, para que ela acorde. O Juvencio vai fazer a mesma coisa com a senhora Angélica, que é a mãe da Julinda, está encarnada também, aí para despertar. Ela desperta, aí vê ela é viúva dele, né, do Juvencio. Então encontra com ele, eles se abraçam. Aí eles fazem a mesma coisa com o Roberto, que é o marido da Julinda. Aí o Juvencio fala, vamos despertá-lo. E ele despertou devagarzinho. A Julinda despertou atônita, achando que estava sendo julgada no juízo final. O Bezerra foi e acalmou ela. E em seguida eles vão no Ricardo, que é o espírito, né, revoltado, e faz com que ele acorde. Aí ele acordou já agitado, começou a blasfemar e reclamando: eu sou vítima, tô aqui para fazer justiça, né? Aí Bezerra deixou ele falar um bocado e vai conversar com ele, vai acalmando ele. Aí ele não quer aceitar, diz que tem a divina justiça, vai fazer ele corrigir com açoite e coisa e tal, e vai reclamando. O Bezerra vai falando para ele: se acalma e ouve, né? Vai falando com ele, conversando. Aí ele recebeu essa energia, essa força do mentor, né, Bezerra, sobre ele, e ele pareceu que ficou mais quieto, embora com semblante contraído, com raiva, sofrimento, rancor, tudo. Aí, no semicírculo, foi colocada uma cadeira isolada, na frente do semicírculo, onde sentou-se o Jonas, que é o médium que vai receber lá o espírito que está chegando. Aí ele se colocou em atitude de concentração profunda. Aí, nesse momento, chegaram dois cooperadores com a maca, trazendo um espírito em estado desesperador, ou seja, ele tinha a forma de chimpanzé, estava com a forma perispiritual
totalmente afetada, formato chimpanzé. E aí foi colocado ao lado do médium e, de repente, como se ele fosse puxado num imã, né? Magneticamente atraído pela irradiação poderosa do médium, ele se acoplou no médium e o médium ficou com aquela transfiguração no médium. Vou só trocar aqui rapidinho para gente ver o outro, esse desenhozinho aqui, só para lembrar quantas pessoas tinham aqui, olha só como é que tava, né? Tinha esse semicírculo. Aqui tem os desencarnados, estavam Miranda, o Genésio, o doutor Arthur, Juvencio, que é o pai da Julinda, tinham dois assistentes, tá o Ricardo, tá chegando agora o Alfredo, que é esse símio, com formato, né, com aparência de símio, e tinha mais dois cooperadores. O Bezerra tá no meio aqui também, o Jonas aqui também, bem à frente do semicírculo, todos eles, não desenhei junto, mas eles devem estar mais ou menos nessa região. E dos encarnados, tá? A Julinda, a Angélica, o Roberto, que é o marido. Tem o diretor do Centro Espírita também, onde eles estão. Duas senhoras, que devem ser médios de apoio, e um jovem que também estava ali para aprender como médium de apoio também, devia estar como apoio, né? Então vamos voltar lá para o texto. E aí, o médium estava já retratando fielmente o espírito ali, né? Com aquela figura, não conseguia falar, porque era um símbolo, já estava feito um animal, até trouxe a figura que era como o chimpanzé direitinho, o olho avermelhado, miúdo, boca muito larga e coisa e tal. Aí eles fazem com essa feição de de braço alongado e tudo, igual um chimpanzé, né, grande, né? Aí agora o doutor Bezerra já está chegando na roda ali, ele vai conversar com ele, com muita pena, piedade dele, e falou: Seja bem-vindo, meu irmão, teu martírio agora começa a diminuir. Ele não consegue, parece que não entende a frase, né? Porque agora tá tendo. Ele está com o pensamento de animal, então não está entendendo muito bem a frase, mas registrou o pensamento que produziu uma grande reação de angústia, né? Isso é esse espírito que está em formato de chimpanzé que está só com essas reações animais mesmo. Mas o benfeitor que está ali vinculado, entende, né? Passa, que se passa tudo, ele vai prosseguindo, falando com ele, o amor de Deus não cessa nunca, e ele tá, e vai reagindo, e aí ele fala que ele, isso Miranda coloca, que tem uma providência, sabe, o que o doutor Bezerra fez acontecer essa incorporação em Jonas. Por quê? Porque isso ajudar a remodelar o ser, ele poderia se acertar mais a forma perispírita dele e ajudar a equilibrar as reações dele. Aí Bezerra continua falando que ele foi trazido por amor, que a vida era amor, e aí vai falando sobre as leis de Deus. Aí, mas, de qualquer maneira, a entidade estava jogando lampejos de cólera pelos olhos avermelhados e redondos, espumando, balançando. Isso o médium fazendo aqueles movimentos de símio grande. Enquanto isso, né, toda a equipe que eu mostrei ali está ali em harmonia, em comunhão, irradiando o amor, ternura, simpatia, piedade. Aí um sinal do doutor Bezerra, ele fala com os auxiliares para chegarem perto do Ricardo, porque agora ele vai começar a mexer com o Ricardo, né? Que tem a ver com ele a história. E ele já estava ficando inquieto, quieto, aturdido. Aí o Ricardo vai falar: Eu não me encontro aqui para ouvir ladainhas, o problema dos outros é deles, eu vou me retirar. E aí, nessa hora, quando esse espírito que está ali escuta a voz do Ricardo, aí ele fica, levanta, né, com ódio e tudo, e já vai, começa a olhar com raiva para olhar furibundo, falando que encontrar aquele que falava. Aí ele foi cada vez ficando mais, um aspecto mais animalesco, pulando, levantando os braços, e nessa transfiguração tormentosa, aí parece até que o médium sumiu. Eles falam que não dava nem para ver a forma do médium, e ele se transformou num símile perfeito, de símil primitivo. É um macaco gigante ali. E aí o Ricardo vai reclamar: o que, que tem esse animal contra mim? Eu não tenho afinidade com essa classe de seres. Minha área de ação é outra. A justiça dele é a justiça com as próprias mãos, né? Aí o Bezerra vai falar que esse animal é um irmão nosso, que a sua incúria levou ao desespero. E aí nós acabamos mais ou menos nesse pedaço que agora vai começar aqui falando, que o Ricardo fala: não, eu não tenho relacionamento com bichos, especialmente com esses que se entregaram aos falcões. E aí o Miranda vai citar os falcões, que a gente não vê em nenhum outro livro que vai falar
desse pessoal aí, no caso, com esse nome, né? Tem vários termos para outros espíritos que são um grupo de entidades perversas, mas ele cita aqui, e aí está a nota do Miranda, né, no livro, que os falcões são um grupo de entidades perversas que trabalham mediante hipnose profunda, agindo nos centros perispiríticos de modo a completar os fenômenos de zoantropia psíquica do que lhes caem nas garras, vitimados pelo ódio. Eu estava explicando, né, na outra vez que a pessoa já chega lá com ódio e aí já está se sentindo já animal. Ah, eu sou animal mesmo, né? Tipo, já vai com aquilo que ele fala que zoantropia psíquica. Só que aí eles vão agir para completar isso, vão fazer com que a pessoa realmente se converta, ele vai reverter em formato de animal mesmo. Eles constituem uma organização, os falcões, que se dedica à prática do mal, usurpando os códigos da justiça, que se dizem instrumentos, eles acham que eles são instrumentos, né? E ficam vampirizando as energias de suas vítimas. Demoram-se em regiões de infinito sofrimento, onde brilha a misericórdia do amor, qual ocorrera com o paciente ali em comunicação. Ou seja, nessas regiões de muito sofrimento, de muitos de animais, né, desses seres que são grupos perversos, eles têm sempre o grupo que vai, né, dos benfeitores, que aí falando de brilha a misericórdia do amor, vão lá sempre buscar aqueles que podem ser socorridos. Então ele fala qual ocorrera com o paciente ali em comunicação, resgatado por diligentes especialistas nesse tipo de socorro, vinculados ao trabalho do incansável doutor Bezerra de Menezes. Então, tem um grupo também do Bezerra que vai sempre buscar essas vítimas que já estão em condições de ser ajudadas, ou tem ali uma intercessão de alguém pedindo. E aí, hoje vamos começar aqui com o texto que ele vai falar, seu Ricardo vai falar. Eu trabalho no outro campo de justiçamento e não me recordo senão do mal que me fizeram. E o Bezerra vai responder: dizes bem, porque aqueles a quem ferimos ficam chorando a dor que lhes impusemos, enquanto seguimos irresponsáveis, semeando novas aflições. Além disso, tu sentes que te encontras vinculado a ele. Não poderás, todavia, prosseguir sem que lhes estendas as mãos, as mesmas que o empurraram ribanceira abaixo. Desejamos, porém, que não te esqueças de que aqui não nos encontramos na posição de juiz, mas sim de companheiro de lutas, em ajuda recíproca, em nome da fraternidade, com que Jesus nos ensinou a exercitar o amor. E aí o Ricardo vai continuar reclamando. Recuso-me a continuar, porque eu me sinto mal. E o Bezerra, e o demorado mal que ele sofre? Por acaso já não é suficiente o seu padecimento? Não te poderás desculpar, fugindo à verdade e à justiça que apregoas na falsa justificativa de permitir-te direitos sobre Julinda, quando tens dívidas para com esse nosso irmão, que nos inspira comiseração e caridade. Atenta, Ricardo, este é o teu momento na estrada de Damasco, da tua redenção. Acalma-te. Recordemos, mergulha a mente no passado e esquece o mal que te dizes vítima, para pensar na bênção da tua libertação. Dorme, acorda e recorda. Enquanto isso, dois outros amigos, que aí o Miranda está contando, né, que dois outros amigos e o irmão Genésio assistiam o irmão zoantropiado com técnicas especiais de recursos magnéticos que manipulavam com habilidade. E pouco a pouco o médium voltou à cadeira. Por quê? Porque ele estava lá, estava agitado, né? O espírito do, que no caso é o Alfredo, Emanuel, Alfredo, vamos ver o nome, são dois. Ele tá, que é de formato em cima, ele estava pulando agitado. Então eles estão ali contendo ele com técnicas de recurso magnético, manipulando, e pouco a pouco o médico conseguiu voltar para sentar, porque ele estava agora mais contido. A Julinda, assustada pelo inusitado, sem compreender o que lhe sucedia, amparada pelo irmão Juvencio e Dona Angélica, que orava afervorada, ela percebia tratar-se de uma ação de alta magnitude. A Julinda também já está um pouco, né, fora do normal, desequilibrada, que ela já estava no manicômio, mas aí ela tem espírito e está entendendo um pouco das coisas. A mãe da obsidiada, que é a dona Angélica, mantinha-se confiante e, porque habituada à oração, facilmente preservava a paz, sintonizando com as faixas elevadas da vida. O diretor espiritual prosseguiu na indução hipnótica. Continuou Bezerra, então, falando para o Ricardo.
E aí o Miranda diz: vimos então Ricardo relaxar, caindo em sono profundo. Caindo em sono profundo. Nesse estado, e sob a forte vibração de solidariedade e fé, que de todos irradiava, Dr. Bezerra, com voz calma e enérgica, propôs. E agora ele vai voltar no tempo. Recordemos os primeiros dias de julho do ano de 1722. Amanheceram um dia úmido e frio. Na fazenda, o senhor Antônio José Taborda da Silva havia estabelecido que alguns escravos o acompanhariam numa viagem em busca de ouro e pedras preciosas. Destacaram um homem forte e sua mulher para o seguirem. Afirmava a necessidade de ambos, sem pensar nos 3 filhos deles que ficariam na senzala, não se compadecendo dos sentimentos dos genitores que seguiriam estrangulados de dor. O escravo Manuel, que é esse que está agora, Antônio José é o Ricardo agora, escravo Manuel é esse que está em formato de cima, está em forma de cima. Suplicou ao amo que permitisse à companheira, Joana, ficar na fazenda, enquanto ele redobraria esforços para cumprir com os deveres na viagem. Era jovem e sadio o suficiente para suportar as refregas, mas a esposa, tentava no sentido de deixar a esposa, que né, ficaria com os filhos, o soberbo senhor lá, o fazendeiro, todavia, é frio. Suas ordens e paixões são indiscutíveis, não atendendo à solicitação. E porque o pedido irrita-o, manda prender o infeliz no suplício e ordena que seja chibateado por desobediência. Ele manda prender lá o Manuel, manda tacar chibatada nele. E aí, nesse momento, então o doutor Bezerra está contando a história, né? Aí, nesse momento, o Ricardo começa a entrar, começa a ficar em transe e começou a assumir a personalidade arquivada no passado, que é desse Antônio José aqui, seu Antônio. Aí ele começa a assumir essa personalidade com uma série de imperfeições que o assinalavam. O rosto se lhe fez congestionado, os olhos aumentaram nas órbitas, e o senho sombreado dava-lhe o aspecto de dominador apaixonado. Após a pausa, o benfeitor sugeriu, indagando: não ouves, senhor Antônio José, os lamentos do martirizado? A noite fria e o corpo lanhado, em exposição como castigo pela rebeldia, são uma ladainha de dor e mágoa na voz angustiada do desesperado, que não te sensibilizaram. Mas ele estertora. A companheira Joana vem suplicar-te pelo supliciado. À luz do candeeiro, ajoelhada a teus pés, ela roga misericórdia. Trêmula e sofrida, suplica compaixão. Escuta! Aí deixou ele para né, ele ver se ele escutava, né, voltava no tempo. O hipnotizado denotou desconforto ante as lembranças que lhe revelavam da memória profunda e começou a debater-se. Subitamente ele exclamou: eu tenho direitos sobre suas vidas. Comprei-as. Escravo não é gente, é animal para carga. Não tem alma, não merece consideração. E o bezerro vai falar: equivocas-te mais uma vez. Somos todos filhos de Deus, em igualdade de condições. A escravidão é processo nefasto que ninguém tem o direito de realizar. Dentro dos soberanos códigos, aquele que violenta sofre, hoje ou mais tarde, o dano causado ao seu próximo. Com qual direito poderia aspirar a corromper aquela alma? Companheira dedicada do seu marido e mãe abnegada, ela cumpria com seus deveres na fazenda. Porque era jovem, ansiava submetê-lo aos teus caprichos. Ela o percebia na sua posição de submissa e evitava-te. Com o esposo a morrer ao relento, dilacerado, ela vem suplicar-te misericórdia. Que fazes? Pretendes subjugá-la na tua hedionda sede de prazeres inferiores. Não fosse a inesperada presença da tua esposa, Dona Maria Joaquina, sempre sofredora e magoada. E a Maria Joaquina aqui é a Julinda, né? Então vamos ver. E aí o Ricardo, que agora é Antônio, vai falar: odeio a desgraçada, que é a Joana, que ele não conseguiu pegar, né? Que é a mulher do Manuel aí. Vamos depois fazer um mapinha. Então ele não conseguiu pegar a escrava, por quê? Porque a dona Maria Joaquina chegou na hora, deu um flagra nele, e aí a menina saiu, né? A Joana, e aí ele fala: odeio a desgraçada que me escapou, um dia me vingarei. Aí o Bezerra fala: é tarde, meu amigo. Desencadeaste longa tragédia, que se arrasta há mais de 2 séculos. Joana, tua escrava, ali se encontrava sob a imposição de um resgate imperioso,
cuja dívida adquirida na preconceituosa Inglaterra de anos antes renascera em terras da África, programada pela consciência divina para recuperar-se no Brasil colônia, na condição de apátrida, sem direitos, aprendendo a amar a carne alheia ao lado da sua, sofrendo para sublimar-se. A tua insânia precipitou-lhe o crescimento, enquanto te afundaste no fosso da delinquência. Então, o que aconteceu? Por ele ter feito isso, a Joana, depois que desencarnar, ela não vai ficar revoltada, que vai falar aqui também. Aí ele fala que por causa dessa situação que ele arquitetou aqui, ele acabou ajudando o crescimento da Joana, e enquanto ele se afundou no fosso da delinquência. Aí o Bezerra continua falando: surpreendido pela tua senhora, mais se abriu o abismo entre ti e ela. Profundamente ferida, ela não esqueceria as ofensas e humilhações choradas em silêncios homéricos e dores acerbas. Joana dos Santos, a escrava, voltou a senzala e aguardou apavorada o nascer do dia. Aí, enquanto isso, Maria está lá fora. Deixa eu ver se tem alguém aqui com o áudio aberto, para a gente poder fechar. Entrou aqui uma. Pronto. Então ela foi. Deixa eu postar de novo aqui. Tá, ela ficou. Vocês estão vendo aí o texto, né? Ela ficou. Ela foi surpreendida pela senhora, né? Ele ficou surpreendido, não conseguiu fazer nada com ela. Só que ela, muito ferida, foi lá e não adiantou nada. Por quê? A ferida aqui, no caso, ele está falando da Maria Joaquina, que ficou com isso na cabeça. A Joana, que era escrava, voltou para a senzala e ficou aguardando apavorada o nascer do dia. Né? Depois daquilo, então, que o fazendeiro fez, ela estava apavorada. E a friagem úmida se encarregou de matar-lhe o marido, que estava todo vergastado, exposto ao tempo. E aí isso o Bezerra está falando, né? A friagem úmida matou o marido. Porém, não te comoves ante a tragédia. Ainda pensa, ele continua pensando na viagem e levar a mulher como pasto para os teus apetites. Todavia, o destino surpreende-te. A infeliz, de dor e de medo, enlouqueceu em menos de uma semana. Então ela enlouqueceu, ele não conseguiu carregar a escrava para servir de escrava total para ele, né? Maria Joaquina, tua esposa, que agora te odeia, que a Maria Joaquina agora é a Julinda, e ele é o Ricardo, que agora te odeia, nessa existência ela se apiedou de Joana, tua vítima, e envolveu-a nos dons da compaixão que se converte em caridade. Então ela acabou ficando, cuidando da Joana. E pronto, ela ficou louca, o fazendeiro não queria mais saber dela. E um século e meio depois, aí no caso, por volta de 1872, porque eles começaram em 1722, né? Eis-nos de volta à terra, todo mundo. O pobre escravo, que sucumbiu sob a tua violência, renasceu contigo, como Ricardo, que ele aí nessa existência agora ele é o Ricardo, e o Manuel veio como Alfredo, irmão dele. Renasceu contigo no mesmo lar, a fim de que a fraternidade vencesse os sentimentos inferiores que se guardavam na alma. Então, Ricardo tinha matado Alfredo na outra vida. Antônio matou o Manuel, ele mandou matar ele, né? Então, ficou com isso guardado. E a Maria Joaquina, que foi esposa dele, agora ele encontra, o Ricardo agora, encontra ela em outra forma. Agora ela vem reencarnada como Lavínia. Só que agora, ela tendo desencarnado com aquela mágoa, com aquela raiva no fundo, mágoa do Antônio, né? Ela vem, não quer saber dele, ela tem uma ojeriza dele, e ela agora está sendo cortejada pelo irmão, pelo Alfredo. O Alfredo gosta dela. E o Alfredo detesta, ok? Alfredo que te detesta e surgindo sentimento, aliás, recíproco. Então, os dois irmãos, eles já não se entendiam mesmo, já existia aquele desafeto entre eles, né? Aí, ao revê-la, quando o Ricardo, que agora revê a Lavínia, ele parece que aí ele fica fascinado com ela, porque parece que deu uma na necessidade de recuperar, porque ela era a mulher dele, ele, né, maltratou e tudo, nesse momento ele ficou com a consciência culpada, e isso pareceu impor nele a necessidade de recuperação. Mas aí o Bezerra continua falando, vitimado pelos vícios do passado e pelas dissipações do presente, apaixonaste-te pela diva, que não te correspondeu ao afeto. Sabias que o teu irmão era impedimento,
o rival que necessitavas superar, e planejaste o meio de te libertares dele. Aí o Ricardo fala: mentira, eu nada planejei, aconteceu por acaso. Ou melhor, teria que ser assim. E o Bezerra diz: novamente falseias a verdade e interferes nas leis. O ex-escravo reencarnara para abençoar a protetora, que agora Lavínia era Maria Joaquina, protetora de sua viúva, Joana, antes desvairada, que agora retornou na condição da mãe de Lavínia. Então a Joana, que era escrava, veio nessa existência como mãe de Lavínia. Eles não dão o nome dela nessa encarnação aqui. Então ficou a ex-Joana, que retornou à condição de mãe de Lavínia, que ela já se vinculava. Então, ele dá a entender que elas se vinculavam, né, de existências muito antes. Já existia uma história antes. Tanto que ele vai falar que agora não foi naqueles dias dos anos 90 do século anterior que teve início a história das suas vidas. Aí fica a frase: os laços que atam os espíritos uns aos outros não se rompem com facilidade, seja na animosidade ou no afeto. Então, essa frase é para a gente guardar, né? Porque a gente sabe que nós temos toda essa história aí na nossa vida, qualquer um de nós pode ter uma história como essa, né? A gente observa a quantidade de gente envolvida, a quantidade de pessoas que estão ligadas, e ele diz que isso não vai se romper com facilidade, mesmo que seja com afeto ou com animosidade, eles não se rompem. Enquanto não brilha o amor, pairando soberano, o ciclo das reencarnações, esse ciclo se estreita em torno dos que se interdependem para evoluir. Então não tem jeito. Quando não tiver o amor, a gente não aprender a amar, vai ficar desse jeito. Volta e volta e volta. Você vê que nós já estamos na segunda encarnação, até a terceira agora. Bom, vou fazer o seguinte: vou continuar um pouquinho essa história, senão vai ficar confuso, depois a gente faz os comentários. Então aí o Bezerra continua falando: é verdade que organizaste, a verdade é que você organizou uma caçada e a vítima por ti escolhida foi teu irmão Alfredo. Então ele arrumou um jeito que desse para acontecer um acidente, né? Aí o Ricardo fala: é mentira, foi um acidente, reagiu colérico. E o Bezerra fala: sem dúvida, porém provocado, fazendo crer que foi uma infeliz circunstância. Teu irmão, todavia, perfurado pela carga de chumbo, antes de morrer, jurou vingança. Então, houve um tiro que o irmão dele morreu, aí não dá a dizer se foi ele que matou ou não. E aí ele fala, na verdade foi, né, porque ele armou, que na tela da memória desse irmão, que agora é Alfredo, dos momentos finais, afluíram-lhe as lembranças passadas. Então veio uma lembrança da outra encarnação. Então foi nesse estado de ódio inumano que ele caiu no processo que agora se encontra. Foi duas vezes morto pelo mesmo espírito, né? O Antônio matou o Manuel e agora o Ricardo mata o Alfredo. E ele ficou nesse processo que agora se encontra, os sentimentos de vingança enlouqueceram-no. Ao longo dos anos, ele foi sendo vencido pela fúria do desforço da vingança, né? E muito depois ele tombou em abissal região de desespero, sentindo-se um animal, como tu o chamas. Então aqui dá para entender que ele foi se transformando, né, se sentindo com toda essa monoideia, que já ouviu falar da ideia de ódio, de ódio. Aí diz que ele foi para um local, né, uma região abissal, desespero, sentindo-se animal, e aí, no caso, a gente sabe que aqueles, como ele falou ali, dos falcões, eles acabam de fechar, porque eles querem escravos. Então eles pegam esses espíritos e fazem com que esse espírito também fique obsediando outras pessoas e tudo. E aí o Bezerra fala para ele: ei-lo diante de ti, fita-o. Esse animal é o nosso pobre irmão, a quem por duas vezes seguidas roubaste a vida física. A informação chocou Ricardo, que recuou na cadeira na visão psíquica do século XIX. O horror substituiu-lhe a máscara de ira e desprezo. O ambiente era de expectativa, embora o clima de oração e fraternidade. Aí agora, Bezerra está fechando aqui a historinha, e vamos avançar no tempo, avancemos. Passado o efeito da lamentável ocorrência, solicitaste junto à família de Lavínia e conseguiste a mão para o matrimônio. Então ele vai lá, tirou o Alfredo da jogada e foi. Naquela época, né, as famílias tinham que ter o casamento, coisa e tal. Ele vai na família da Lavínia e pede a mão dela em casamento, a Lavínia, ex-Maria Maria Joaquina, e
apesar de inspirar a versão a genitora da jovem. Quem era a genitora? Era a Joana, ela que sofreu na mão dele outra vez. Então a Joana já tinha uma versão com ele, mas e ele não tinha afeto à futura esposa, porque também a mesma coisa, ele estava nem ali, no caso, para outra mulher dele, a Maria Joaquina, que sofreram no passado. Como seria de esperar, o matrimônio foi um fracasso. Ela jamais te amou. E mais espicaçado pelo ciúme que te inspirava Alfredo, porque Alfredo ficou, nesta época ainda não estava em cima, ele ficou obsediando o casal. Então, esse ciúme de Alfredo, o irmão que assassinaste, num dia de embriaguez e agressão, confessaste o horrendo crime. Ele vai lá e conta para Lavínia, a esposa, o crime, que foi ele que matou o Alfredo. E ela, pobre esposa, não conseguiu sobrepor o perdão à mágoa, que nasceu sob a inspiração de Alfredo desencarnado. Então ele ficou obsediando os dois. Na verdade, ele vai estimular ela, inspirar a Lavínia, porque eles se interpuseram entre ti e ela, tá vendo? Pensando na vingança, ele começa a forçar o pensamento dela, ela começa a escutar, né, as insinuações, as inspirações dele, e numa noite de novo excesso de alcoólicos, que estava sempre, né, o Ricardo sempre bebendo e tudo, ela detestando-te, e semi-dominada por agora teu adversário oculto, que é o Alfredo, enquanto dormias intoxicada, ela asfixiou-te como uma almofada de plumas, rigorosamente aplicada no teu rosto. Também não houve testemunhas, senão as consciências de ambos e as entidades desencarnadas presentes. Então, no caso, estava tendo aquele crime, e aí ficou na cabeça dela, na dele, né, que é a pessoa também que está sendo morta. E aí, eu vou mostrar depois esse mapinha. Julinda, que foi Maria Joaquina, Lavínia e agora a Julinda, que estava experimentando parte dessa indução hipnótica aí, começou a gritar. Eu vou dar uma paradinha aqui agora. Vou mostrar para vocês aqui o mapinha só rápido para a gente comentar. O mapinha não, eu fiz um esqueminha. Não, não é esse não. Peraí, eu peguei o esquema errado. É, vou mostrar para vocês um anexo de programação. É esse, peraí. Anexo 2. Então, fiz um desenho aqui para a gente tentar entender o que que acontece. Na primeira encarnação, oh meu Deus, tem nem que estar mostrando para vocês aí. Tirei aqui o negócio sem querer. Nessa primeira encarnação que mostra 1722, vem então o primeiro fazendeiro, que é o Antônio José, né? Casado com a Maria Joaquina, que é quase agora, que é a Julinda agora, e os escravos Manuel e Joana. O Antônio mata o Manuel, porque ele manda fazer lá o chibatada nele, tudo, aí deixa ele lá o relento. A Joana, ele quer pegar a Joana, né? Aí, mas a Maria Joaquina pega no Fraga. Aí a Joana acaba enlouquecendo depois da morte do Manuel. Ela foi amparada pela Maria Joaquina. Aí passa essa encarnação, mostra que aí, no caso, que tá, a Joana ela acabou ficando sem ódio dele, e ela vai evoluindo, tá? O ex-Antônio agora vem como Ricardo, 150 anos depois. O irmão é o Alfredo, que era Manuel. A Joana, que não tem nome agora, vem como a mãe de Lavínia, que gosta do Alfredo, não gosta do que foi marido dela de antes, ela gosta do Alfredo. Mas acontece que o Ricardo fica com raiva, mata novamente o irmão, o Alfredo, que antes de morrer guarda aquele ódio, só que aí ele fica obsediando eles um pouco e depois continua com ódio, não é uma ideia, né? O Ricardo tem a versão à sogra, que é a Joana, a escrava, e a Lavínia, no final, acaba matando o Ricardo pela primeira vez, né? Porque depois ela vai matar ele com o aborto, né? Mata o Ricardo. No terceiro agora, a Lavínia vem como Julinda, aquela que foi mãe dela, que até foi Joana também, volta novamente como mãe dela, agora como Angélica. O Ricardo agora está de obsessor, na verdade, vamos ter uma declaração ali dizendo que ele vinha para encarnar, mas ele já estava com má ideia encarnando, e aí a Julinda sentiu a energia dele e acaba fazendo aborto, então ela acaba matando ele mais uma vez, e o Alfredo acaba se tornando símio, portanto, ódio. Vamos parar aqui agora para ver se vocês conseguem fazer algum comentário e me falar o que vocês estão entendendo. Vamos lá.
Deixou todo mundo tonto aí? É meio assustador, né? Essa cadeia de ódio, né? Gente, começa a odiar, continua odiando, aí o outro obsidia para tentar se vingar, e aí a vingança é um acúmulo só de ódio, mais ódio, né? Ninguém se perdoou em momento algum, né? Ninguém se perdoou, né? E aí é meio assustador isso, você vê só vingança e ódio um com o outro, e a outra que de repente era uma pessoa pura, descobre que ele matou o amor da vida dela, que provavelmente ela amou também o Alfredo, né? Aí vai e mata Ricardo, né? Por nada, quer dizer, por nada não. Descobre que ele era o assassino do marido, né? Já também E estava sofrendo a obsessão do é, Alfredo, falou do ali. Alfredo, né? Pois é. Mas mesmo assim, né? É muito assustador isso. Muito, muito, muito. Mas é uma realidade, né? É uma É, porque realidade. existem as provocações, né? Não é só odeia. Odeia porque há provocação entre eles, né? Provocação, acho que de circunstancial e de atos mesmo, né? Imagina, alguém que mata o outro já não gosta, imagina sendo assassinado, entendeu? Acaba ficando com aquela, fica ligado, não tem jeito. Não sei como é que é a mágica química acontecer, disso virar amor. Eu, assim, é difícil de entender, porque não é uma coisa de uma antipatia à toa. Tem muitos, né? Muitos malfeitos, né? Coisas graves, né? Assassinatos. Então, né? Imagina, o Ricardo matou o irmão que era marido da Lavínia. Matou o marido dela e ainda quis casar com ela, entendeu? Imagina a quantidade de emoções horrorosas que são atos, né? Não é só uma tia ou uma provocação, então, vai às vias de fato, né? Então eles estão sendo se amarrando nesse ódio, né? Ele forma essa energia. Então um já está se vingando do Muita outro, coisa. guardando Perdoar, rancor. perdoar. Como é que se perdoa? Assim, os sentimentos estão ali dentro. Eu acho isso assim incrível, assim, como é que só mesmo uma encarnação atrás da outra, até que aquilo vai diluindo, né? Se eles não continuarem a se matar, né? Mas só vai Porque se diluir continuar, com não vai amor. diluir nada. E o que faz diluir geralmente é que ele falou. Ali tem um pedacinho que fala. Eles vieram como irmãos para a fraternidade ajudar, porque era para ter tido ele com Porque isso é uma coisa muito difícil, né? Você então, vir como irmão para se dar bem. para vencer, ele Porque fala assim, a fim de que a é fraternidade bem vencesse difícil. os sentimentos inferiores que se guardavam na alma. Quando vem com o irmão, já tem uma tendência de ser, sou meu irmão. Só que tem um monte de irmão que já se bate, né? Porque já tem essa história de. Nem exatamente, Né? exatamente, muito difícil. Daí Ainda você vem, vê. às vezes, pessoas radicalmente diferentes, que Exatamente, já não conseguem se entender no campo das ideias. exatamente. Aí Você é vê que até. complicado. Eu realmente tem que encarnar até Quantas vezes vem como esse. filho, né? Vem como filho. Um Eu acho assim assassino e que é Aí tá assustador. certo. É o que está a proposta da agora, do Ricardo vir como filho da Julinda. Só que nós vamos continuar lendo, a gente vai ter uma eu informação. tenho a impressão que, às vezes, como filho, devido a questões até hormonais, né, que a maternidade, por exemplo, traz, né, as ocitocinas da vida, né, que podem fazer com que aquilo dilua, ou melhore. Agora, por exemplo, vi como irmão, não vejo como uma coisa. É, Não, mas Eles veem, quantas né? vezes você escuta assim, poxa, eu acho que a minha irmã me odeia, não sei por que que ela me odeia. Já escutei isso várias vezes. é, Histórias de colegas, de gente que tem mais filhos. Pô, minha irmã me odeia, eu não sei por que eu não faço, não E fiz nada pra ela. provavelmente eu tenho mesmo, né? Uhum.
Aí já começou com Caim e Abel, né? Então, você vê que essa coisa de Realmente, irmão, relação de irmão é mais difícil. É geralmente de mãe e pai, de eu acho é bastante. mais Eu de acho que qualquer assim, maneira. mãe e filho, de repente, dada, né? Mas isso também não quer dizer nada que tem muitas coisas bem horrorosas acontecendo aí entre A pais e gente, eu acho que a gente também tem que pensar na nossa existência agora, que a gente pensa assim, é só na historinha. Não, a gente pode ter nessa existência agora também várias pessoas presentes na nossa vida, novamente, para que a gente vai exercitar o perdão, a tolerância, a compaixão e o amor, porque a gente já não está se tolerando de outras existências. Então, para pensar. ah, com certeza, Pois é, com essa história que está certeza. aí de terceira, que contou três reencarnações, nós podemos estar passando a mesma coisa. A gente está com gente da nossa família que a gente está vendo que lá e já tem história antiga. Então vai voltar ali aquele trechinho que uma Miranda, que o Bezerra fala. Enquanto não brilha o amor, pairando soberano, o ciclo das reencarnações se estreita em torno dos que se interdependem para evoluir. Então, enquanto não tiver tudo limpinho, é por isso que o pessoal brinca, é melhor resolver nessa vida agora, senão tu volta com ele. Porque não vai se romper o laço, nem na animosidade, nem no... É, o laço fica ali, O laço fica do tá afeto. O linkado, do afeto tá pode linkado pelo voltar com uma mãe. sentimento. O afeto sempre é bom, é uma coisa gostosa. Agora, o laço da animosidade vai voltar até a pessoa aprender a amar. Mas se chegar no momento que você fez tudo por a pessoa quer continuar e ela não quer ser uma pessoa boa, e você foi de todo, o máximo que você podia ser, aí aquela pessoa continua na sua estacionado e você pode evoluir. O caso da Joana, que é um caso que a Joana não ficou com raiva daquele, né, do fazendeiro lá que matou, deixou o marido dela morrer, ela ficou louca, mas não ficou com raiva. E aí foi acudida e foi conseguir. Nessa dela, ela deu a virada, que ela já tinha lá da Não, Inglaterra. mas ela, como sogra, ela ficou zangada com ele. Não, mas ela Ela, tinha uma versão, mas não falou que ela estava é, vendendo para ele, não. Uma versão, tipo, vamos dizer, tem uma relia. Não falou que ela fez nada de demais. Só disse que ela tinha uhum, uma versão natural. Tipo, esse cara sim. aí, Eu já não acho sei que não, se né? você, Empatia, né? se você entra É, em contato e consegue lidar é. sem engalfinhar, né, sem ter E atos, ela, né, poxa, era filha graves, dela. Já olha esse cara aí, não já fez é uma não. evolução. Já foi uma evolução. E aí também, por ela não ter ficado com raiva saindo daquela existência que ela passou por aquilo tudo, ela teve vamos dizer, na programação, ela veio como a mãe que agora era a Lavínia, para ajudar. Então ela estava melhorzinha, porque senão já tá lá a É. Lavínia, né? Já, que era a Maria Jaquina, e o Antônio fazendo maldade. Então ela veio como mãe para Mas, poder já mas ter o a cara. Lavinha teve carinho por ela na Foi. encarnação passada, mesmo ela Foi com câncer, graças Com ela cuidou dela. Joaquina, né? Exatamente, É. graças a esse carinho dela, que também o Alfredo volta para ficar com ela, para dizer que diz ali que é para ele dar uma força para ela, porque nessa encarnação aí está todo mundo convivendo junto. Ele é irmão, ele é o Antônio é seu O cunhado. Alfredo era quem, hein? O Eu já Alfredo era o perdi. Manuel, o escravo É que morreu lá. Manuel, escravo. Ué, mas. O Alfredo. O Alfredo era o Manuel, que Ah, tá, o Antônio tá, matou, tá, tá. tá certo? Aí o Antônio mata ele, deixa ele morrer lá, e aí a Joana fica doida, tá bom. Mas a Maria Joaquina ficou com aquilo tudo guardado, não fez nada nessa existência. Quando a Maria Joaquina vira Lavínia, aí que ela fica sabendo que o cara, que ela já não tinha muito afeto, né, que virou seu marido dela, que é o Ricardo, que ainda é Ricardo, que o Ricardo depois não encarnou mais, que ele vai e mata o Alfredo, que ela estava tendo um afeto, porque nessa encarnação a programação era o Alfredo ficar com ela. E o outro ia ficar só de longe, mas ia ter que formar esse afeto entre eles. Mas o outro continua na sua maldade. E ainda mata de novo o mesmo espírito, que é o Alfredo, né? Quer pegar, mata porque ele queria pegar de novo a Maria Joaquina, pega a mulher que seria para ele, pega ela, mas ele acaba confessando. Aí é o primeiro crime dela com ele. Ela vai e sufoca ele estava bêbado, sufoca ele, como o Ricardo aí nesse caso, para ele morrer, porque ela estava com raiva, e também escutando lá o Alfredo, né? Ela mata ele, a primeira morte. A segunda, ela vem como Julinda. Aí quando ela faz o aborto, ela não deixa ele vingar de novo. Não, quer dizer, no caso, Ah, ele seria o filho dela. E daqui a pouco o Bezerra vai dar uma informação aqui. Que eu, por mim, que pelo que ele fala na frase, é uma informação diferente de outros livros que nós vamos falar.
Mas aí ela mata ele de novo. Então aí ele fala: você também, por 2 vezes seguidas, que aí ele vai conversar com ela agora, vai começar o diálogo deles. E para você, 2 vezes seguidas, você também fez a mesma coisa. Você matou ele como Ricardo, e agora mata ele como filho, né? Então tá. Tá todo mundo empatado por enquanto. Só tá o Símio, que por ódio tremendo, né? O Manuel, Alfredo virou um chimpanzé, é Símio, né? A Joana foi crescendo, então ela volta de novo como Angélica para ser a mãe da Julinda, tentando ajudar ainda. O Juvencio vai explicar: o Juvencio era de outras existências, o Rodolfo também eram espíritos de outra existência, que ele fala, né, antes dos anos, antes dessa época aí vocês já estiveram se encontrando. Ele deixa essa frase no ar. Mas, então, esse círculo todinho já teve uns afetos, desafetos. E aí estão tentando consertar aqueles que não acertam, que é o espírito do Ricardo, o da própria Julinda, que também ainda estava passando por essas provas, e no caso do Alfredo, por causa do ódio. A Joana está seguindo a evolução dela. O que mais que vocês querem? Mais alguma dúvida? Senão a gente continua agora para acabar a novelinha aí. Alguma outra pergunta? Podemos continuar? Então, Pode. vamos passar para o resto do texto, então, para ver se eu termino pelo menos a história. Então, vamos lá. Eu mostrei o livro mapinha. Então, agora a Julinda estava escutando, né? A conversa. E aí ela estava fazendo, experimentando um pouco da indução hipnótica, porque também quando o Bezerra faz o Antônio, né? Agora Ricardo, voltar atrás no tempo, ela também estava ali, como ele fala ali, experimentando a indução hipnótica. Ela também estava correndo no tempo. E aí ela, o irmão Juventus está perto dela, que foi pai dela. Assistida por ele, ela começou a gritar: eu odeio o infame e o matarei 1000 vezes. Ele sempre me desgraçou. Não albergarei no meu ventre. Eu sei que ele deseja vir a fim de felicitar-me. Outra vez. Matei-o e o destruirei novamente. Aí o Miranda coloca que a pobre estava transtornada. O Alfredo, que agora está em cima, né? Na sua transfiguração dolorosa, debatia-se no médium. Dona Angélica, assumindo o psiquismo da mãe de Lavínia, que agora também, né, foi mãe desse espírito 2 vezes. Ela foi mãe da Lavínia, que é o mesmo espírito, e agora é mãe da Julinda. Abraçou a filha das 2 últimas etapas e buscou acalmá-la com um carinhoso gesto de ternura. A moça, porém, apresentava-se alucinada. Misturava-se o medo e a raiva, numa ação devastadora. Controlando a situação geral, o mentor acercou-se da desorientada obsessa e falou: Julinda, Ricardo, o teu ex-marido, a quem negaste o corpo, interrompendo-lhe a vida física, necessita recomeçar. Só o amor de mãe e o sentimento de filho poderão alterar esta situação danosa, que dura sem necessidade. E aí ela vai lá e rebate. Ele infelicitou-me. E Bezerra vem. Quanto também já o infelicitaste por 2 vezes. A justiça sempre se realiza. Não, porém, conforme os nossos padrões. Então, ele joga aqui para ela que ela já infelicitou ele 2 vezes também. Aí o Bezerra vai fazer o pedido que é o que a gente sabe. É necessário que alguém perdoe, a fim de que se recomece na marcha do progresso, na busca da paz. Tu és amada e ele, caso o Ricardo, né? Que ele está falando aqui agora do Ricardo, né? Roberto, teu esposo, convocado de longo período das tuas existências planetárias, veio em teu socorro. Então, ele está colocando que o Roberto também ama ela. Dona Angélica, após muito sofrer sem ódio nem ressentimento, a quem aparaste quando louca na condição de escrava, recebeu-te nos braços também 2 vezes e já te amava, no caso daquelas existências anteriores que a gente comentou. Juvencio, que ficara no além, acompanhando Joana dos Santos na sua redenção, por gratidão ao teu carinho para com ela e graças ao antigo afeto por ti, que seriam outras, né, encarnações antigas, veio como teu genitor e contribuiu para que esta oportunidade te fosse consentida. Então, olha quanta gente aqui junto, né? E aí o Bezerra vai falar: não abarates o esforço de tantos, por capricho da mágoa que não se justifica, arruinando todas as esperanças de paz, num momento que poderá alongar-se por séculos de sofrimento sem limite, caso persistas na negativa. Este é o momento de todos nós. O Senhor faculta-nos a hora de iluminação. Aproveitemo-la.
Julinda saiu da revolta para as lágrimas, repetindo: tenho medo, não lhe suporto a presença. E Bezerra fala: confie em Deus, minha filha. A proteção do pai não falta nunca. Não te serão escassos do carinho, nem a ajuda. Ricardo deverá voltar, a fim de que todos se libertem do mal que os vem vitimando. Concede-lhe a oportunidade de redenção, a fim de que ele te faculte a bênção da paz. O teu gesto socorrerá Alfredo, que te inspirou ternura, e agora se encontra dominado por terrível deformação. O amor é a luz que suplanta toda a sombra e medicamento para todos os males. Serás mais feliz se facilitares socorro, amparando-te no amor gentil que te liberta. Medita e consente. Então, a palavra do Bezerra, né, do benfeitor, em doce inflexão, penetrava a alma em sombras da enferma, que cedia, dulcificada pela vibração poderosa do amor que dele se irradiava. A verdade é que Julinda não podia nem devia ver Alfredo. Ela não estava enxergando ele, na situação em que ele se debatia. Dessa forma, ela indagou: onde anda então o pobre amigo? Ela não estava vendo. Eles não deixaram, mas ia ficar mais enlouquecida ainda, né? E o Bezerra fala: está aqui conosco, enfermo, necessitando de recomeçar através da reencarnação, com que o Senhor nos faculta a elevação íntima com vitória sobre nós mesmos. Temos pensado que ele deverá voltar através de ti e de Roberto. Aí lá vem os dois de novo como irmão, né? Na condição de irmão de Ricardo, para que, sob a tua ternura, a do esposo e a de Dona Angélica, todos cresçam para o bem. O Senhor espera muito de ti. Sabemos que não é uma empresa fácil para teu coração. Todavia, estes não têm sido dias de paz, senão de infinitas amarguras e receios, quando te encontras nas fronteiras da loucura, que é o nome do nosso livro aqui, né? Então, ela não está tendo um dia de paz de qualquer maneira, né? Está lá no manicômio, completamente enlouquecida. Então, ele fala para ela: você, o Senhor está esperando muito de você, só que é o único jeito que ela saia dessa fronteira da loucura, né? E sair dessas amarguras e receios. E ele termina dizendo: a maternidade é prêmio da vida, santificando os seres no seu processo de evolução. Até então, ela também não tinha havido sido mãe. Ele não comenta que ela havia sido mãe nas outras encarnações. Agora está na hora de dar, né, ter a maternidade trazendo um espírito necessitado. Aí, um olhar mais expressivo do benfeitor, Dona Angélica compreendeu o apelo mudo e falou à filha. Então, vai lá, a mãe está encarnada, e ela também chega perto dela e fala: ajuda-os como me auxiliaste um dia, socorrendo-me no desvario em que me encontrava, proporcionaste-me a libertação de velhas dívidas que cometêramos antes. Então aí ela coloca que as duas tinham tido algum problema em existências anteriores, e aí uma ajudou a outra, né? Por isso que aí ela vai e acaba colhendo a escrava. Então elas se libertaram de velhas dívidas, né? No caso, a a própria Joana, né, acabou, que ele fala, a própria Joana dos Santos, escrava e doente, recebeu do teu coração amor e piedade, que não pode recusar ao Antônio José, o algoz, nem a Manuel, o escravo que me foi companheiro, e agora os desejo para netos. Seremos uma família feliz. Então, a promessa agora é outra. Roberto, emocionado, abraçou a esposa e acentuou: nosso lar será mais risonho. Anseio por ter filhos. Dá-me a felicidade de ser pai. E aí as lágrimas dominaram. Julinda, ainda receosa, mas sensibilizada, balbuciou: aceito a tarefa e peço a Jesus que não me abandone nessa árdua realização. Aí ela se voltou para o bezerro e pediu: anjo bom, ajudai-me na minha fraqueza e protegei o nosso lar. E havia uma profunda emoção no pedido. Até o bezerro umedeceu os olhos, né? Fala, o benfeitor umedeceu os olhos e confirmou: suplicarei a Jesus por todos vós. E, na minha pobreza de irmão dos sofredores, procurarei estar convosco, quanto me permitam as possibilidades. E aí foram aplicados recursos renovadores na enferma, na Julinda, né? Que voltou a dormir. A psicosfera ambiente exteriorizava paz e uma vibração de amor que procedia da esfera mais alta. E essa vibração de amor que estava vindo de esfera mais alta, a gente sabe que toda hora ele está comentando que a ligação lá de cima estão tomando conta desses trabalhos do Dr. Bezerra, né? Então essa vibração vinha
envolvendo eles, ele fala que penetrou a todos. O Miranda está falando aqui. O Ricardo, ex-Antônio, silenciara, meditativo, e Alfredo, ex-Manuel, na sua feição transtornada, acalmou-se. Percebia-se, nos olhos brilhantes, a cortina de lágrimas que traduziam entendimento e lucidez a respeito dos acontecimentos ali desenrolados. A tarefa, porém, não estava concluída. E assim termina o capítulo que nós estamos lendo, que é o capítulo 27. Como nós agora estamos aqui, né, meio a meio, vou passar para a continuação, que também é dessa história ainda aí, para o capítulo 28. Vou buscar ele aqui agora, o resumo, para que a gente consiga continuar a história. Depois a gente faz os comentários. Então, seria o estudo 22, mas a gente vai arrumar isso direitinho lá no site, no YouTube, né? Agora o capítulo 28 se chama Os Trabalhos de Recuperação. Então, continuando ainda a história, que estão no mesmo memorário ainda. Ninguém foi levado para casa ainda. Bezerra vai se acercar agora perto do Ricardo. Ele estava conversando com a Julinda, falou um pouco com o Ricardo aquela hora, ele ainda estava ali de carimbado e tudo. Agora ele vai conversar com o Ricardo. E foi elucidar para ele. E aí é a frase que eu falo que a gente, para quem lê outros livros, consegue entender um pouco. Que ele vai falar. Quando planejaste o renascimento, na condição de filho da nossa Julinda, pensavas num desforço. Então, como é que isso pode acontecer numa programação reencarnatória? Uma pessoa vem como filho, mas é para se vingar? E aí, eu não sei, já teve um pedaço, um livro que a gente leu aqui, que eu lembro, com certeza, ter sido citado isso, que tinha um espírito que estava querendo ver e já estava sendo programado, organizado pelos nossos irmãos aí das trevas, que colocariam aquele espírito para nascer. Nós já tivemos esse capítulo em outro livro, não vou lembrar qual é aqui agora, mas a gente já estudou e quem está acompanhando todos os capítulos dos livros vai lembrar. E eles falaram que iam colocar ele para vir como filho daquela pessoa, lá naquele capítulo, e só que era para ele conseguir fazer ela chegar à loucura, inclusive até o suicídio, se eu não estiver me confundindo, e ela chegaria, porque ela chegaria à loucura, e o filho ia ajudar nisso. Esse espírito ia ter a vingança dele. E aí, eu acho que foi um dos primeiros livros. E aí, o que que acontece? Aqui também, o Bezerra coloca isso. Porque nem não comentaram nada antes. Como é que ele estava vindo? Por que que o Ricardo estava com tanta raiva, né? E assim, ficou meio esquisita essa história, né? Que programação é essa? Foi ela, tudo bem, ela poderia estar sentindo, não quer ser mãe, coisa e tal. Mas, no fundo, o que que o Bezerra vai continuar falando aqui? Já que ele tinha esse pensamento, ele não era um filho que estava querendo vir, vou amar minha mãe, estava pensando em uma vingança. Naturalmente, o Bezerra vai falar que ela estava assimilando o pensamento dele e temia. Então, ela assimilava teu pensamento e temia, preferindo um crime à oportunidade de padecer-te a ira, sem dar-se conta de que a vida, na sua indestrutibilidade, muda as cenas e as personagens de situação, sem que se modifique a realidade de cada qual. Então, ela não sabia, né, da vida, né? Nós somos imortais, e aí vai ter o teatro, né? Essa cena agora. Mudou a cena, mudou o personagem, mas são sempre mesmos artistas, até acertarem, né, as suas situações, e aí ela preferiu o crime em vez de querer padecer a ira, que ela estava sentindo, ela não sabe o quê, nem nunca saberia que aquele filho dava, não vai sentindo que ia ser uma vingança, mas estava sentindo que aquilo ali não estava muito boa vibração para ela. Então, o Bezerra continua falando para o Ricardo. Somente quando se ama é que se altera em profundidade a paisagem do existir. Porquanto o ódio apenas piora o quadro emocional, sem que se transforme o panorama interior da criatura. Não te apercebias de que os fatos não sucedem ao capricho de cada um à desordem. Então, está falando para o Ricardo, você não entende que não é do jeito que você quer, né? Existe a lei divina, né? Não é do jeito, capricho de cada um. O teu renascimento está previsto pelos mensageiros, que fomentam o progresso humano, não sendo, portanto, uma exigência caprichosa e infeliz da tua parte tanto quanto a leviandade, que a conduziu ao aborto criminoso, não ocorreu sem que ela incidisse em novo e grave delito.
Então, o que ele está falando aqui? Porque sempre quando tem essa história, os irmãos das trevas estão planejando. Eles pensam que são eles que estão. Eles estão com uma ideia. Vamos fazer nascer esse espírito aqui com essa. Enquanto isso, ele vai se vingar dela, né? Como eu estou contando que já aconteceu na outra leitura. Só que todos os benfeitores estão vigiando. Então, eles sabem que vai acontecer. Isso eles deixam o espírito achar que ele está organizando a programação reencarnatória. E aí, ao mesmo tempo, ele fala: isso seria vai fomentar o progresso humano. Mesmo passando um sufoco com aquele filho, ela teria como fazer uma evolução, né? Passando com qualquer sufoco que ela tivesse, ela poderia ter a chance, inclusive, de progredir espiritualmente. E não é do jeito que ele acha que vai ser da parte dele. E nem ela também, com ela errando na leviandade de fazer o aborto, isso também foi um novo delito. Ela agora teve um outro débito para poder fazer reparar, né? Tá mais um. Então agora, quando ele falando para o Ricardo, sofrida e necessitada, dispõe-se ao resgate, e será a lei divina que disporá dos processos de mecanismos reparadores de que ela precisa, sem a sua ingerência perniciosa. Ou seja, você querendo fazer mal ou não, ela vai fazer a reparação. Se ela aceitando agora, né? Ela consegue na lei divina, vai reparar tudo que ela fez. No caso, e aí ele pensa em você, né? Você não está fazendo nada pelo teu lado. E ele não adianta ele querer que vai fazer maldade para ela. Então o Zé está passando a conversa nele para ver se ele cai, né? Cai em si, né? E ele continua: cabe-te o dever de auxiliá-la, desde que também deves crescer, liberando-te da situação torpe em que te retens há demorado tempo. Não esqueças que o ódio é o amor enfermo e que a vingança é a loucura do amor. Cura o desequilíbrio mediante o pensamento da felicidade que necessitas fruir, mas marchando para um futuro de bênçãos, ao invés de avançares para uma colheita de acúlios e de sabores. Ferindo-a, maltratarás Roberto, que a ti nada fez de mal, pois está atado ao mecanismo do amor, desejando a paternidade, sem imaginar as lágrimas e amarguras que venha a experimentar. Será lícito retribuir o sadio ministério com a bordoada da ingratidão e o veneno destruidor da maldade? Dona Angélica, por sua vez, que te padeceu a sanha perseguidora, perdoando-te, abre-te os braços acolhedores e afetuosos. Será justo feri-la por desejar-te a redenção? Diante dela, onde a tua inocência? Ela poderia ter resvalado na mesma condição de Manuel, porém, perdoou-te. Observa nosso infeliz irmão, que caiu por culpa própria, no entanto, foi empurrado pelas tuas mãos. Se continuar nos propósitos cruéis, cara, se você continuar nos propósitos cruéis, poderás evadir-te das consequências que terminam por alcançar os dilapidadores dos bens da vida. Então, se ele continuar assim, ele acha que vai se evadir? Tá cada vez piorando mais a situação, né? E aí o Bezerra coloca para ele: considera os dois caminhos que se te desdobram à frente. Não há violência no Senhor. A opção desse modo é tua. Renunciar à paixão aselvajada para conquistar a emoção libertadora é programa para todos, queiramos ou não, porque a nossa é a fatalidade do bem, concedendo-nos a vitória sobre nós próprios. Não esperes, porém, um roteiro de flores e alegrias. Afinal, o maior devedor és tu, sem que, todavia, te desejemos julgar os atos passados. Então, aqui na história toda, malvado aqui, né? Quem sempre estava causando os problemas era ele, desde o início, né? Como fazendeiro. Como estamos no trânsito das conquistas humanas para as futuras aquisições angélicas, é-nos lícitos examinar os acontecimentos e logicar com eles, e pensar ali, raciocinar com eles. Além disso, não podemos nos esquecer de Manuel, 2 vezes seguidas vitimado pelas circunstâncias que te envolvem. Ele tem urgente necessidade de renascer, quiçá mais imediata do que tu. Virá ao corpo, no entanto, mais tarde, assinalado por graves limitações orgânicas, solicitando de apoio, amparo e compreensão, no que participará a mãezinha, que, desse modo, se recuperará do mal que te fez, sofrendo por amor ao filhinho, frágil e dependente. Então, o que está dito aqui? Que o Manuel agora, né? O Manuel Alfredo, que vem agora como irmão dele novamente, ele já vem, lógico, com graves limitações orgânicas, então vai ter deficiências, deficiência mental, física, seja o que for.
precisando de amparo e compreensão. Então, ele, como irmão mais velho, ele vai se tem aquela é a história da fraternidade, né? Vamos ver se ele vem. Ele agora tem que estar querendo ajudar o irmão, e a mãe também está ali, fazendo, né, cuidando dele com carinho, também é outra que vai ter que engolir o filhinho ali que fez maldade, mas ela vai agora com amor de mãe que cobre isso. Esse, né, com amor cobre a multidão dos erros e de pecados, ele vai cobrir com amor de mãe, ela tem que mudar o modo dela pensar, por isso que estão nessa conversa toda, porque ela não queria ter filhos, né? Mas aí tá todo mundo pedindo, ela já foi levando amansou bastante a mente dela. E aí ele fala, agora, ele tem necessidade urgente, mas primeiro, o que, que eles vão fazer com ele? Vão levar ele lá para uma colônia para que ele consiga se acertar um pouco mais, que já recebeu o choque anímico, né? Vai mostrar aqui que ele vai ter uma mudança na estrutura. Mas acontece que ele ainda precisa passar um tempo lá para ir refazendo a mente, mesmo que ele venha com deficiência mental, mas para também dar tempo do Antônio, Ricardo, né, vir também crescer na frente e se tornar um irmão dele, para ajudar. E aí o Bezerra continua falando para ele, para o Ricardo, olho por olho e dente por dente, da antiga lei de Italião, foi substituído pelo amor que cobre a multidão de pecados, com que Jesus nos concede a ventura através da vitória sobre o mal pela ação contínua do bem. Quando agimos mal, prejudicamos a nós mesmos. Sempre a agressão é dirigida ao equilíbrio geral e não às criaturas. Então, isso aqui é uma coisa que eu falo sempre para vocês. Tudo que a gente faz, a gente desequilibra tudo, o universo. Tá? É uma na natureza que a gente faz aqui, se a gente joga o ódio, você desequilibra a psicosfera ao seu redor e tudo. Então, aqui é uma frase que fala isso. Sempre a agressão é dirigida ao equilíbrio geral e não às criaturas, embora essas se encontrem de permeio, estão aqui vivendo, né? Passagem. Assim sendo, será a harmonia geral que deveremos oferecer os sacrifícios. Nós sempre temos que lutar para que manter a harmonia geral, então não fazer nada de mal para ninguém, a nada, ninguém, nenhum animal, nenhuma pessoa, sempre deixando a harmonia, o equilíbrio, refazendo a ordem que antes desarticulamos. Então, se a gente desequilibra, vamos ter que reparar. Se a gente desarticulou, vai ter que acertar. Se a gente causou um mal, vai ter que causar o bem para poder cobrir aquele mal, né? Ninguém deve, portanto, nada a ninguém, senão a vida, na qual todos nos encontramos mergulhados. Então, isso aqui é um parágrafo importante que fala de uma coisa que quase ninguém fala muito, não. Ah, vai ter que reparar, então fulano vai ter que lidar com ciclano. Fica aquela história de troca que a gente comenta aqui, né? Do ódio de um pelo outro, então você tem que fazer o amor. Não, na verdade, você está sempre agredindo o equilíbrio geral, o mundo, o planeta, o universo, que a gente tem que viver em harmonia. A tal que Jesus fala, a tal da fraternidade universal. Nós estamos aqui para aprender o amor para viver em fraternidade universal. Todos somos irmãos, todos vão ter o sentimento de amor um pelo outro. E nesse caso, está fechando aqui a harmonia geral, a gente vai oferecer sempre a nossa luta, o nosso sacrifício, nosso objetivo na vida é para que vá para a harmonia geral, refazendo a ordem. Qualquer uma que a gente tenha desarticulado. Bom, por fim, aí ele fala para o Ricardo, verás Dona Angélica e Roberto envolvidos no programa desses sofrimentos. O amor deles, porém, fará que menores sejam as tuas dores. Por consequência, ressarcindo no afeto diferenças antigas do equilíbrio comportamental. Então aí vai voltar o equilíbrio dentre eles também. O Roberto aqui ele mostra que é coisa antiga e a Dona Angélica é aquela Joana a escrava que ele estava maltratando. E aí ele fecha dizendo: nada fica esquecido nas determinações do mecanismo evolutivo. Tudo vai ter sempre que se acertar. Então, assim, o Ricardo despertava agora para outra realidade. E novas reflexões passariam a povoar-lhe a mente aturdida. Só mais um pouquinho antes da gente falar para a gente parar, porque aí a gente vai deixar o restinho para a próxima semana. O Bezerra continua. Não, agora é o Miranda falando que o Ricardo estava despertando e o Miranda vai contar. Os envolvidos no drama encontravam-se marcados por feridas profundas no sentimento doentio. A cura e a cicatrização seriam demoradas, como é natural de prever-se. A programação terapêutica seguiria o seu curso, dependendo dos resultados de cada um dos envolvidos. Então, aqui agora vai depender que
cada um seguindo a sua programação, se for, vão seguir isso realmente, né? Agora, pela programação encarnatória, eles vão conseguir cada um fazer a sua parte para que consiga resgatar essa história toda. Isso aqui vai ficar, o resto vai ficar para a próxima semana, que aí agora é uma situação diferente. E agora para a gente comentar, até alguns minutinhos, para a gente comentar e fechar. Deu para entender alguma coisa? E agora, como é que ficou o final? O que vocês estão achando? Agora é esperar para ver o resultado. É. É, e torcer, a gente torce pelas coisas, né? Aí a gente, de vez em quando, fala assim: meu Deus, eu gosto tanto daquela pessoa, não sei nem por quê. Deve ter sido uma pessoa que a gente amou em outras vidas. E de vez em quando você encontra uma pessoa que você detesta só de olhar, né? Cara, que a pessoa assim: meu Deus, que antipática, que coisa mais horrível, e você não sabe nem por quê, né? Agora, quando isso é dentro da sua família, deve ser muito sofrimento. Deve ser muito, 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 muito angustiante, né? Nós somos 7 na minha casa. E aí nós tínhamos o nosso irmão mais velho, todo mundo que olhava em volta, ali de fora, falava: mas você tem certeza que ele é irmão de vocês? Que era completamente diferente, né? E até quando eu comecei a estudar espiritualidade, é que a gente que descobre, né, que a providência, né, chega lá, bota aquela pessoa na tua família para ele se educar e para educar a gente, né? E é isso que acontece. Mas não sei também se a gente fez alguma coisa, se ele fez para a gente, ou o que aconteceu. Porque quando você vê essas histórias assim, e quando te acontecem determinadas situações, você fala assim: meu Deus, o que que eu fiz, né? Para estar vivendo isso aqui. Não posso nem reclamar. Não posso nem. Com certeza sempre vem para um processo educativo. Isso que eles comentam toda hora. Aprender a E a amar. gente que está estudando agora, Su, é quando você vê essas coisas, né, que a gente estuda aqui no livro, e a gente passa por determinadas situações, é que você fica assim: meu Deus, graças a Deus eu estou estudando a espiritualidade, né? Graças a Deus eu estou na doutrina espírita. Essa é a grande bênção da doutrina e desses livros que vão mostrando essas situações, porque só a doutrina espírita, ali dos 5 livros, aquele, né, que é, né, 180, 70 anos atrás, foi o começo para a gente entender quais são os princípios básicos, entender que tem a reencarnação, pronto, já começa. Agora, mas por que isso, por que aquilo? Então tem que ser um estudo aprofundado. Somente André Luiz que veio trazendo, né? Vem também antes de André Luiz, mas que não conseguiu ser publicado. Foi o livro da Ivone, Memória do Suicida, que traz toda essa história de programação. Começou ali, só que aí não foi publicado primeiro, antes, porque tudo já estava tratado, né, nos benfeitores. Teria que esperar primeiro o Chico Xavier trazer o André Luiz com as novidades das colônias e tudo do plano espiritual. Aí depois que saíram os livros do André Luiz, alguns teve a permissão de sair o Memória Suicida. Então foi o segundo. A outra abriu outro visual, programação reencarnatória, detalhada. Lá nesse livro eles vão mostrando os mapas, os prospectos, botam, como a gente vê em filmes de ficção científica, mostra aquele tipo um robô com a circulação passando, né? Aí aqui onde vai ter o defeito. É impressionante, que para quem não leu, vale a pena ler. Também tem até uma novelinha, eu até vou passar para vocês, gente, porque eu já li o livro umas 2 vezes, já estudei o livro, mas eu tenho essa novelinha que eu boto para. Eles vão dramatizando, né? Fantástico. Eu acho que é do pessoal da Legião da Boa Vontade. E eles vão fazendo aquilo, vai contando a história. É o Camilo, que é o caso suicida, que conta a história, e a Ivone Pereira vão conversando, vão contar os capítulos. E é impressionante. Você vai entrando na historinha, e são acho que 11 horas. Você deixa, escuta uns 10 minutos, 15 minutos, eles vão passando de capítulo em capítulo. Também traz uma realidade que a gente não está acostumado. E depois, para mim, no meu caso, que eu acho, eu vi vários outros livros, já li, contam algumas coisinhas, mas são bem superficiais. Só mesmo o Manuel Filomeno de Miranda que vai trazer esses detalhes, porque ele vai no trabalho da obsessão e da desobsessão. Então ele vai trazendo todas essas amarrações de obsessores que estão se vingando, e sempre tem a história da obsessão no meio.
Então, o que acontece? Os outros não. Os outros são muitos, no caso, por exemplo, lá no Missionários, ou no Mensageiro. Ele mostra o caso da mulher fazendo um mapa lá, é no Mensageiro. Então ela vai, escolhe o mapa, porque ela foi uma mãe que foi muito, deu muita facilidade para os filhos, e aí não tinha nenhuma obsessão, não tinha nada. Ela agora sabia que ela foi rica, gastou dinheiro à vontade, achou que aquilo tinha que dar todas as facilidades, agora ela vem pobre, vai receber, ela estragou a vida dos filhos, os filhos fizeram um monte de erros. Ela agora vai ter os filhos, alguns estão com deficiência mental, outros com deficiência física, então vai ter um monte de coisa acontecendo, mas não é ninguém que obsediou com raiva do outro. Então, os casos que o André Luiz conta, alguns são de obsessão, o livro Libertação é praticamente isso, mas os outros são muito assim, a pessoa vendo a história, aí você vê, aí você ajuda, junto com um benfeitor, você planeja quando pode, porque tem um monte de caso desse aí, desse símio. Ele vai ter condição de planejar alguma reencarnação? Vai escolher alguma prova? Por isso que tem hora que a gente lê lá, que o livro dos espíritos, ele fala dos espíritos, mas dos espíritos que estão mais avançados, né, que ele fala assim, você sempre vai escolher a prova. Mas tem vários outros pedaços que ele fala que, às vezes, não, que Deus vai poder mandar impor. Então, tem pedaços soltos no livro dos espíritos que comenta isso. E aí muita gente bate na tecla dizendo, não, mas você não pode reclamar que você escolheu suas provas. Então, como é que a gente sabe se a gente escolheu alguma coisa? Se a gente estava tão antes de encarnar, a gente estava tão desequilibrado que falaram assim: olha aqui, ó, tu vai aceitar isso aqui, pronto, e vai. E você aceita. Então, assim, não pode garantir, não pode ser tão empático. Ah, é só assim. Não é só assim. Porque tem esses casos todos que a gente vai lendo, a gente fica, e por isso é bom estudar esses livros, a gente vai abrindo um leque de conhecimento que pode ser qualquer coisa. Então, a gente sabe que qualquer pessoa pode ter passado qualquer experiência. Nós estamos agora, para lembrar, né, nessa família ou nessa vida, nesse momento da vida, estamos passando por todas as coisas que a gente, ou a gente fez agora nessa existência, ou a gente já está reparando de outras existências, provas, expiações. Então, não tem como saber? Não tem. Tem hora que a gente acaba até, às vezes, tem um insight, alguma coisa. Tem gente que tem facilidade, tem gente que não tem a mínima ideia, não sabe nem o que é reencarnação, nem acredita. E aí a gente vai, com esse suporte desses livros que a gente está estudando, da doutrina, é tão muito mais fácil a gente entender e, no meu caso, aceitar, porque eu aceito as coisas numa facilidade que, olha, gente, quem sou eu para falar? Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para pensar isso assim? Então a gente olha assim, uma pessoa vê, fulano tá lá na cadeia de roda todo torto. Lógico que a pessoa, o primeiro pensamento que você vai ter é que não era nenhum espírito de luz que veio para encarnar, mas tem, existe. Tem casos que Chico Xavier falou, aquele ali, o espírito de luz está aqui para mostrar o exemplo, mas são raros, tá? A grande maioria veio para reparar alguma coisa dele, ou até para fazer uma prova para a família. Não é nenhum espírito de luz que está ali mostrando para os outros que ele está bem aceitando aquele negócio e aquilo vai fazer iluminar a mente das pessoas. E existe isso. Mas às vezes a gente até percebe que o espírito que está dentro de uma cadeira de roda ou tem algum defeito é tão evoluído que a gente fala assim, meu Deus, como é que consegue ser tão evoluído, ser, é, Aceitando aquilo tão bem, né, que a aceitando gente vê, aquilo com né? tanta facilidade, não é verdade? Mas aí já Então, veio, só já. pode ser esses espíritos evoluídos que estão aqui mostrando isso para a gente, não é verdade? Sim, então, eles vão mostrar, tipo, olha como foi aquele Jerônimo Mendonça, né, que foi ficando cego, foi ficando sem se mexer, ficou no final da vida todo, só andava na maca e coisa e tal, mas foi aos poucos, né, foi acontecendo. Mas ele estava reparando, foi com a missão dele de mostrar aquela resignação dele e que ele continuou fazendo palestra, carregado na Kombi, brincava, ia no show do Roberto Carlos, e aí ele brincava, né, falava com os outros, isso aí vocês estão falando, mas show do Roberto Carlos, mas quem saiu carregado fui eu. Então tem um monte, ele era muito engraçado. Então tem esse jeito, mas assim, você conta nos dedos esses espíritos que vêm para mostrar isso, porque a grande maioria vem porque está precisando se acertar a sua forma espiritual. Porque eles já estão ali, né? Muitos são suicidas, fizeram aquilo, destruíram a forma espiritual. Lá no livro do dessa do Memória Suicida, mostra um monte. Olha aqui, você destruiu isso tudo aqui, agora não tem como a gente arrumar. Né? Agora vai ter que ter um defeito aqui, às vezes nem que seja pequeno. Precisa ser um defeito muito grande. Mas aqui, por exemplo, você vai viver com tosse, porque se enforcou, né? Ou você vai viver com dor na cabeça, porque deu um tiro na cabeça. Então, tudo isso é colocado, porque a pessoa
deu uma debilitada, destruída ali no perispírito. Então, assim, não é para a gente falar, ah, fulano é assim por causa disso. Não, nunca vamos saber. Então, vamos saber quando a gente estiver do outro lado, a gente vai poder afirmar quando a gente falar, é, isso aqui realmente eu já estudei. Mas nunca pode afirmar. Então, essas coisas de ser enfático, a gente escuta muita palestra, fulano fez isso, fez assado. Aí a gente tem que passar, bom, depende. Aí é relativo. Sempre tem o relativo, porque sempre é relativo em todos os sentidos. Várias coisas podem ter acontecido, existem vários tipos de encarnações, vários tipos de desencarnações, milhares e milhares de tipos de espírito, então a gente não pode querer adivinhar nada. Temos que ter certeza. A alma é imortal. A gente parar para pensar, nós não vamos morrer nunca. Gente, nós vamos nos encontrar aqui ainda para a eternidade, estudando aqui, estudando lá, trabalhando juntos, nós vamos nos encontrar sempre. Temos que aprender a amar, objetivo básico da nossa encarnação, aprender a nossa evolução. Então a gente veio para aprender a amar, para quê? Para a gente começar a evoluir. Então a gente tem a ajuda do nosso mentor, do nosso, chama anjo da guarda, como quiser. Ele está aqui para nos ajudar, está aqui para nos mostrar muito, né? Dar uma inspiração, e aí cria aquela intuição na gente. E isso tem que prestar atenção, nós já estamos sempre mais sensíveis aqui, mais conscientes. Temos toda aí uma quantidade de recursos para a gente colocar em prática. Ficou nervoso, aconteceu alguma coisa, respira fundo, faz uma oração, pega o evangelho, vai fazendo tudo que você já sabe. A gente já botou até um roteiro aqui uma vez, lembra? E aí, com isso, nós temos condição de levar essa vida. Inclusive, porque nós estamos comentando, aceitando melhor as coisas, aceitando olhar para o próximo com compaixão, vendo os limites dos outros. Nós não somos melhores que ninguém, só que nós estamos com a consciência mais aberta. Então, tem que botar isso em prática, gente. Tem que botar na prática que a gente está vendo na teoria, né? Estudando aqui na teoria. Então, agora já estamos terminando aqui, já faltam 3 minutinhos. Vou fechar aqui com a oração, porque a Carla não pôde vir, está pegando trânsito lá que ela falou, e a gente continua esse capítulo e mais um outro, porque agora são capítulos menores, né? Esse capítulo que passou era o maior de todos. Continuamos o finalzinho desse capítulo, 28, e depois mais o 29. Depois temos mais uma na próxima, dia 17, vai ser a último estudo desse ano, dia 17. Aí, na verdade, nós só vamos terminar o livro na segunda semana de janeiro, que a gente vai estudar dia 7 e dia 14. E aí, então, gente, nós vamos ter que ter a Natal e Ano Novo de folga. Vamos do 17 até o dia 7 de janeiro, nós vai voltar só 7 de janeiro. Então, ainda temos mais um estudo, tá bom? Então, vamos lá, vou fazer aqui nossa oração final para agradecer, né? Elevar nossos pensamentos. Vamos elevar o pensamento para agradecer por mais um encontro de estudo, reflexão sobre a doutrina espírita. Nós agradecemos a proteção dos amigos espirituais, a inspiração dos mensageiros, do nosso Mestre Jesus, estão sempre aqui conosco, nos enviando sempre um amparo. Que nós possamos colocar em prática na nossa vida diária esses ensinamentos que recebemos sempre com esses livros, nessas nossas colocações aqui, nossas conversas, nossas observações também, sempre a gente vai usando sempre para colocar em prática na vida diária, né? E assim nós podemos fazer as mudanças necessárias para a nossa evolução, agindo com mais amor, mais caridade, auxiliando sempre o próximo, sendo útil, né? Que também é um dos objetivos, é ser útil. Trabalho sempre é um trabalho útil. E assim nós damos por finalizado o estudo de hoje, dando graças a Deus. E que nós possamos estar juntos aqui na terça que vem. Beijos para todos e até a próxima. Boa noite. Tchau. Beijo. Tchau, Obrigada, gente. Su. Mais uma Boa vez. boa noite para Fique vocês. com Tchau. Deus. Boa noite. Boa Boa noite. noite a todos. Tchau.